curso, para que possamos iniciar esse curso abrindo as nossas mentes, envolvendo o nosso irmão Mário Sérgio, que tão amorosamente está aqui nos dando essa oportunidade de estudo. E a todos os participantes, pedimos a Jesus que possamos, nesse momento, estar atento a todos os ensinamentos para nosso aprendizado, nosso conhecimento e nosso crescimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos aprendendo a perdoar aquele irmão que nos ofende. Não nos deixes em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Assim seja. Então, boa noite, Dalva. Boa noite a Ivan. Conceição Barreto fez a prece inicial. Nós estamos no capítulo 9 do Livro dos Médiuns, dos lugares assombrados. Estamos estudando a questão. Kardec pergunta sobre isso, a questão 132. Ele faz um desdobramento de várias perguntas ao espírito mentor da casa, né, na época, São Luís, e estamos na questão número 9, né, do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, dos lugares assombrados. Então, isso que para muita gente é uma verdadeira curiosidade, para outros é um pavor, não quer conversar sobre isso. Boa noite, Tereza. Para nós, para Kardec, né? E para nós, que somos discípulos dele, foi um motivo de aprendizado, né? Se realmente há espíritos que permanecem em locais, em casas, em regiões, enfim, apegados a esses locais ou a pessoas. A questão é 9, Tereza. Então vou fazer a pergunta aqui. Vou ler, né? À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados? Resposta. Dissemos que a questão 1, que a gente já falou, que é a questão 8, os espíritos vai dizer que o que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Os objetos exercem uma influência muito mais ao encarnado, que em alguns livros mediúnicos é chamado de condensador ectoplasma, ou seja, aquilo que a gente mantém a concentração. Então, se a pessoa cruza os dedos, né? Cruza os dedos quando não quer que algo de ruim aconteça. Não é o dedo cruzado, é a mente. Então, quando perguntaram no BATV há muitos anos atrás, de Val, sobre o talismã, o espírito não tem talismã, o espírita não é o espírito. O espírito não se prende a objetos, a rituais. Então, e a figa? O espírita não coloca a figa para levar o mal olhado da criança. Aí a repórter perguntou, mas é um erro? Não, porque aquele que coloca a figa no bebê, a figa no bracinho do braço da bebê, não é a figa, o objeto, é a mente dele, que está pedindo a Deus, conforme as suas crenças, que proteja o seu bebê de mal olhado. Então ele está dizendo isso aqui na questão 128, foi que a gente encerrou, não vou reler, mas ele diz: o que atua sobre o espírito é sempre o pensamento, e não os objetos materiais, mas influência do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora, porque eles fixam a atenção. Então, muito comum, quem foi católico tem parente católico, a imagem do santo e a vela acesa na frente. É útil, muito útil, para quem ora. Então, minha mãe orava para São Lázaro, né? Depois, com o espiritismo, ela mesma, não que ninguém impôs, jamais, mas ela chegou, recolheu a imagem de São Lázaro, agradeceu, desfez do andor, da vela, de tudo. Ela disse que não precisava mais, depois de muito tempo já, uns 7, 8 anos de doutrina ou mais, ela não precisava mais dos objetos, mas continuou, é óbvio, orando, pedindo proteção ao espírito Lázaro, um dos
que escreveram a codificação, como a gente já viu aqui, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ler a questão 9. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Eu vou ler a outra, né? Então, porque Kardec desdobra, letra A, ele quer saber que circunstâncias são essas que um espírito apegado a um parente ou apegado à empresa que ele deixou, os negócios dele, então um lugar ou uma pessoa, e que circunstâncias são essas que podem surgir que esse espírito se desapega. Então, que circunstâncias podem induzi-los... não, aqui é o contrário. Circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares. A simpatia por alguma das pessoas que os frequentam, ou o desejo de com elas se comunicarem. Quando são espíritos maus, podem pretender vingar-se de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Então vamos lá. Então essas circunstâncias estão dentro da pessoa, do desencarnado. Eu falo pessoa, é o hábito, né? Mas a gente sabe que o espírito desencarnado é uma pessoa, não tem um corpo físico. Então essas circunstâncias estão dentro. Então a gente tem que analisar da obra todos, contextualizar e voltar sempre a isso. A gente não está estudando o outro, o desencarnado. Eu estou estudando aqui, eu, espírito. Eu sou apegado a pessoas, eu sou apegado a dinheiro, eu sou apegado a objetos. Então, os livros, Tereza, pertence a Mário Sérgio. Aí, quando minha mãe estava doente, estava lá o evangelho dela. Pertence a Maria Zuila. Ela colocava assim, eu posso emprestar, não rasure. Ela escrevia na capa, né? Eu empresto, mas eu espero ele de volta. E uma vez eu conversando com ela aqui na casa dela, minha mãe, eu também coloco, pertence na contracapa a Mário Sérgio, coloco a data. Pertence mesmo a gente, minha mãe? Pertence. O evangelho de minha mãe não pertenceu a ela, ficou comigo. Depois fomos fazer uma emergência na casa de uma família que não tinha o evangelho, bem pobre, há muitos anos, uns 2 anos que a minha mãe me desencarnou, e eu doei, estava na mão, levei o evangelho, família, eu queria fazer o evangelho, não tem, toma aqui, em nome de Maria Zuila, o evangelho é de vocês. Ou seja, vai chegar uma época que esses livros aqui atrás pertencem a mim mesmo? Não. Então, o estudo é para isso. Kardec está provocando uma reflexão em quem lê o Adepto Espírita. Eu sou apegado, porque eu posso passar 30 anos na doutrina espírita. Se eu sou apegado à mulher, filho, à obra, ao trabalho, a um objeto, um relógio, seja lá o que for, aquilo. Qual a diferença que faz de mim para o outro? Eu vou voltar para aquilo ali. Eu vou voltar. Porque onde estiver meu tesouro, estará meu coração. Jesus usou a imagem. Ou seja, o Espírito vai. Então o que ele está dizendo? Essas circunstâncias estão dentro de nós. Então é a simpatia que Kardec fala, né? Que por algumas das pessoas que os frequentam. Então é aquilo tudo que nós já falamos, do apego à mulher, a filho, parente, ao que for. Né? Apego. O desejo, aí também já é outra coisa. O desejo de com ela se comunicarem. A mediunidade é um patrimônio de todos. Então, aquele que está lá, desorientado, desencarnou, olha que tem mão, como Kardec pergunta ao espírito Sanson, era da mesa com ele, desencarna, Kardec, a primeira pergunta que faz, no dia, a pessoa dava,
o homem desencarna, Kardec vai para o enterro, leva três médios. A família era espírita. Aí o ataúde do homem lá, desencarnado, ele vai para a sala do cemitério anexo. O médium entra em transe, o corpo lá, Senhor Sanson, na revista Espírita, ele detalha. No Céu e Inferno ele é mais sintético. Ele pergunta a São Luís, posso evocar ele, já que ele era vice-presidente do Centro Espírita? Pode. Ele está muito bem. Aí tem que ver a evolução do espírito. Aí Kardec pergunta, você tem dedo? Tenho. Tem unha? Tenho. Como é que eu estou botando minha mão em cima da sua? Mas eu não sinto. É porque é matéria, mas a matéria é diferente. Eu tenho cabelo, tenho tudo. O perispírito é o modelo organizador da forma. Então, a pessoa desencarna, tem fome, tem sede, desejos, né? De dinheiro, de sexo, de bebida, de falar mal do próximo, de fazer o bem, de ajudar o próximo, não é só coisa ruim que as pessoas têm. Então, ele volta, mas não conhece nada daquela dimensão, ele volta para dentro de casa. Quando ele se desprende, né, cada um tem seu tempo de se desligar das vísceras, pode ser segundos, pode ser anos, volta para dentro do seu lar, porque ele quer se comunicar. Quem não já viu isso? Talvez só Dalva, que não frequenta a mediúnica. Eu estou falando com ela, não me escuta. Falo com ele, o marido, ninguém me ouve mais. Os filhos estão destruindo tudo. Eu falo com eles, estão acabando com o patrimônio que eu deixei. Então, primeiro, vou deixar vocês falarem, né? Entretanto, nem sempre os animam, né, os motivam, intenções louváveis. Então ele está fazendo vários graus. Aí, como a gente estudou, a escala dos espíritos. Os espíritos que querem uma vingança. Sofreram algo daquela família, daquela pessoa encarnada. Então, quando são espíritos maus, podem pretender vingar-se de pessoas de quem guardam queixas. Se a pessoa faz um mal a outro e aquele não perdoou, é óbvio que se ambos se odeiam, mas um morreu, ele volta. Por isso que o Espiritismo é absolutamente contra a pena de morte. Então, se a pessoa cometeu um crime gravíssimo, se o Brasil tivesse pena de morte nos Estados Unidos, você vai lá e senta, tem um vidro, a cadeira elétrica, você fica olhando. Aí o outro olha para a gente, e aí o homem frita ele no... Agora quase não usa mais, né? Só alguns... É a injeção letal. 2 ou 3 injeções de veneno, né? De veneno. Ele olha. Aquele homem está ali, o corpo. Ele estava atrás da grade. E eu lá rindo. Morra, infeliz. Você me fez, agora pague. Ele me odeia, agora ele está livre. Como ele se equilibrar e reencontrar com os seus? Eu quero encontrar com o Sérgio. Não vai faltar quem diga o endereço e como para ele chegar, atravessar e ficar no sofá, ir para o quarto, beber, sair junto. Porque se eu também guardei ódio, estabeleço a simpatia que Kardec também fala aqui, tem que entender que são várias afinidade e sintonia, a sintonia mental. E outras vezes é uma punição que ele remonta a gente estudar aqui a Revista Espírita de 1860. Então eu vou ler só um trecho aqui, está lá aqui em minha mão, quando ele coloca aqui embaixo a história de um danado, né, na Revista Espírita. O Espírito, eu não vou ler todo, que são muitas páginas, então vai ficar enfadonho isso aqui. Mas um homem morre na casa, Dalva. Ele morreu de susto. Ele dizia que a casa que ele comprou, né, que ele comprou aqui na Castelnaldeia, né, uma coisa lá, a casa era assombrada por um espírito. Então ele fala isso, e via, certa feita, encontraram ele morto. Kardec vai saber que ele morreu de susto porque ele evoca, né? Kardec pede a São Luís, né? Porque o filho vai buscar Kardec, enfim, não vou ler aqui todo, vai buscar São Luís, o mentor da casa, se pode evocar esse espírito. São Luís traz. Olha o que São Luís vai dizer. Veja a importância de a gente estudar o espiritismo, mas a gente tem que ser prudente. Estou falando isso porque Teresa já deu exemplo nas outras. Olha, Teresa, vamos botar o exemplo que Teresa deu nas outras. Tem uma casa aqui que está mal assombrada. O objeto cai, é ranger de dente, é gemido, é corrente arrastando. Teresa vai sozinha,
sem perguntar aos guias do centro dela. E os guias do centro vão mandar Teresa sozinha. Mas a pessoa vizinha de Teresa é amiga. A mulher está apavorada, tem filho, Teresa tem compaixão. Mas Teresa vai só. Olha o que São Luís vai dizer. É um espírito da pior espécie. Um verdadeiro monstro. Está aqui, ó. Na Revista Espírita. As palavras não são minhas, não. Kardec anota. Vamos fazê-lo vir. Mas ele não vai escrever, não vai responder. Ele não deseja. Ele tem seu livre-arbítrio, né? Então Kardec evocou várias vezes para que ele pudesse, que era o comum na época, né? Não era psicofonia, porque Kardec não tinha como gravar. Então, aí Kardec pergunta a São Luís, essa casa é assombrada por ele? Ele cometeu um crime lá dentro. Ele matou outras pessoas, mas nessa casa ele matou o irmão dele, porque ele tinha ciúme. Quando a esposa dele olhava para o irmão, ele criou ciúme. Então ele matou o irmão, depois matou a esposa, feminicida, sorrindo, dando risada. Então, o espírito, os médios, Kardec descreve, os médios se apavoravam, os videntes, quando viu a aparência do perispírito dele. Aí vai Teresa sozinho aplicar a coisa, fazer oração e evangelho. Então tem muito espírito assim, que não coisa, espírito afobado, que não estuda nada. Então ele está, qual é o castigo dele? Pergunta São Luís. Ele está constantemente no local. O homem comprou a casa. E depois que ele pergunta na cidade, essa casa é assombrada, todo mundo na venda, né, falou, o que aconteceu? Crimes. Um irmão matou outro, depois outro. Ele já tinha comprado o castelo. Então ele falou, São Luís fala, ele está preso à imagem que se repete sem parar o crime que ele fez a facadas, que ele matou, e dentro da casa. E como o homem morreu, Kardec evoca o homem que morreu. O homem via aquilo ali, desafiou. O homem era espírita. Ele fala aqui, eu era espírita. Não do centro de Kardec, era outro. Mas quando eu vi que realmente havia um espírito, eu estudava o livro dos espíritos e o livro dos médios. Eu resolvi desafiar. Você vai sair de minha casa. Você vai, porque eu comprei e você está morto. Ele só viu os barulhos. Quando ele sai de casa e volta, de noite, o espírito está materializado. Nessa forma que o mentor da casa disse que ele é um verdadeiro monstro. Quando o homem abre a porta, ele narra através de um médium a Kardec, ele vê aquela forma, ele tem um ataque cardíaco fulminante. Aí vai Teresa, vai Mário Sérgio ajudar alguém sem consultar os guias, sem buscar uma equipe encarnada. Não, eu vou lá, porque eu sou espírita, né? Eu estudo. Então eu vou lá, a gente faz um evangelho no seu lar e o espírito vai embora. Vocês aí quiserem comentar. Você falando isso, lá no centro, né, acho que foi em Cachoeira, tinha um espírito lá, 20 ou quase 30 anos, na forma de bicho dentro de casa. E aí chamou, não é? Os componentes do centro, né, aqueles habilitados para ir dar esse socorro, fazer essa viagem para socorrer. O espírito era preso, estava em uma jaula, porque ninguém conseguia domar. Era uma senhora, mais de 30 anos, um bicho enjaulado. Então a comida era botada em grade, como se fosse bicho mesmo. E aí foi um trabalho, levou os médios, não é? Vamos dizer assim, que tem, né, a experiência para socorrer. Ela tinha esse tempo que não via banho, não sabia o que era. Então foi feito o trabalho, né, muito grande da desobsessão dela, e aí ela levantou, saiu da grade e foi tomar banho, mas foi uma coisa assim inacreditável. Não foi só uma vez não, viu, gente? Não foi de uma vez que houve isso, não. Teve várias idas lá para socorrer esse espírito. Uma coisa assim que só quem não tem o conhecimento para dizer isso é uma verdade mesmo, porque é para duvidar. Então, muito trabalho de desobsessão, muitos anos. Ela conseguiu tomar o banho, cortar o cabelo, ajeitou ela feito gente, mas foi várias idas lá para esse trabalho. Foi um caso assim, muito, que eu nunca tinha visto, viu? Nesse caso aí, São Luís orienta Kardec. Para esse espírito, só oração. Ele não vai,
E a oração não vai funcionar nele, no momento. Mas uma oração nunca é perdida. Porque ele tem um guardião, tem um familiar, tem um parente que ama. Todo mundo tem, né? Então, até que um dia, essas orações, então Kardec provavelmente pegou, botou o nome dele lá, né? E fazia, não deixou de fazer as orações para que ele pudesse chegar a um arrependimento sincero, para que pudesse ser feito efeito. Foi bem lento. É lento. Foi bem lento esse trabalho, não foi da noite para o dia não, gente, demorou, viu? Para que ela viesse a voltar ao que era. Claro que ela já devia estar com os neurônios, né? As coisas abaladas, oração, evangelho, foi um trabalho muito, muito grande com esse espírito. Onde eu quero chegar, que a gente não pode, né, com a nossa, ter a boa vontade, adentrar qualquer lugar para socorrer, não é? A gente não pode adentrar, porque a gente não tem, às vezes não temos aquela condição e voltamos doentes. Voltamos doentes. Não. Então, eu vou ajudar, vou socorrer, né? Como a gente vê, as pessoas que conhecem um pouquinho e já quer ir, não, é um trabalho, tem que ter consulta, não pode sair adentrando os lares, não. Vou dar aqui um passo, eu vou fazer isso sem orientação, não, que pode pegar uma coisa pesada. É isso aí. Vou ler a 10ª, então. Eu sempre, só estou vendo Tereza e Dalva, né? Mas quem quiser falar, Sandra que está aí, nossa amiga Ivan, é só abrir o microfone e falar. Eu não estou vendo o rosto. Os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles. Então, um parente, né? Morreu e voltou. Né? Ou então alguém, como esse aí, que morou na casa e matou o irmão e a esposa por ciúme. Sempre não. Às vezes, né? Porquanto se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, não se preocupará com a sua habitação terrena, tampouco com socorro. Os espíritos que assombram certos lugares muitas vezes não têm, para assim procederem, outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. Parece repetitivo, né? Mas Kardec faz isso mesmo, que é para ver que o livro todo ele está fazendo quase as mesmas perguntas para fixar, né, o aprendizado, para não deixar brechas a várias interpretações, a muitas outras. Então ele vai dizendo, um espírito como Chico Xavier voltar para dentro de casa, eu estou acabado. Quer dizer, então eu vou passar uns 40 anos de casa, uma irmã Dulce volta. Então, um espírito elevado. Então, o que a gente pode imaginar? A obra de irmã Dulce, ela fez a parte dela, é óbvio que aí é só achismo, né? Mas é óbvio que um espírito elevado como o Dulce tem méritos o bastante para dizer a Jesus, a Maria, eu quero inspirar minha irmã para continuar a obra. Aí é totalmente diferente do que está aqui. Mas a irmã Dulce para ficar dentro de casa, ou dentro da obra, dizendo para não gastar papel, né? Eu tenho a biografia dela, então ela falava isso, os médicos, as pessoas falavam, a pessoa pegava o papel, amassava, quando ela tinha tempo ela passava e pegava, o outro lado ainda serve. O que você jogou fora foi o dinheiro das pessoas que doaram. Tinha gente que não gostava muito dela, está numa das suas biografias dela. Então, tá lá, ela ficava atenta a tudo, porque ela dizia, a gente tem que valorizar o dinheiro das pessoas que doam as coisas para cá. Não é você pegar, fazer um risco e jogar o papel fora, o ofício fora. Ela pegava, o médico fala isso. Mas peguei no lixo, que é para a gente saber, não por avareza, é para a gente valorizar as doações dos outros para nós, para os nossos irmãos. Então, ela não vai voltar para isso. Ela vai voltar para inspirar os médicos, a equipe, os colaboradores encarnados a dar continuidade à sua obra. Claro que eu estou falando aqui sem saber, né, se ela está nisso, mas é o que a gente espera. Agora, não presa àquela obra. Mas a maioria de nós é capricho mesmo, por simpatia, determinada pessoa, tudo aquilo que a gente falou, por mulher, por filho, por dinheiro, muito comum, pelas posses. Aí Kardec continua. Podem estabelecer-se num lugar desses, com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família, né? Veja aí, já entra em outro grau. Boa noite, Antônio. Estou estudando o Livro dos Médiuns, né? Estamos no capítulo 9, estamos no item agora 10.
do Livro dos Médiuns, dos Lugares Assombrados. Maria Antônia. Então, Kardec já fala um outro. Um bom espírito, meus amigos, podem ficar. Vamos ver a resposta. Certamente, se forem espíritos bons, porém, nesse caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis, não perturbam o ambiente, não vão causar. Então, irmã Dulce, naquele exemplo que eu voltei, retornando, né, quando Jesus permitir, ela venha observar a obra que, em nome de Jesus, ela fundou na terra, com certeza, com absoluta certeza, a sua presença é sempre elevada para inspirar, para elevar as pessoas, estimular a continuar a obra de caridade. Jamais é para perturbar, causar susto, mexer em objetos, derrubar, fazer aquelas coisas, aparências zoantropizadas, né? São todos. Então, qual é a resposta disso? Eu tive que ir para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo para entender essa questão. Porque no capítulo 28, Kardec coloca o quê? Faz pergunta ao Espírito de Verdade. Nos acompanham em média, Dalva, 5 espíritos. 2 têm missão de Deus, ou permissão de Deus. O protetor, que a gente pode chamar de anjo guardião, Kardec utiliza o termo católico, está no mesmo. O protetor, o anjo guardião, e o espírito familiar. Esse tem missão de Deus. O familiar, ele coloca no capítulo 28, é o amigo da família. É o terra-terra. É assim que Kardec escreve na tradução aqui. É o terra-terra, aquele que está no ombro amigo. É aquele que, quando a mãe, espírito ou não é espírita só não, toda a família tem. Ela está lá com um menino com febre, o bebê, e não tem hospital, não tem nada perto. Ela ora na sua crença, seja ela qual for, seja no Brasil, na Etiópia, na Rússia, ela ora, e o protetor da família, o terra-terra, o ombro a ombro, vai aplicar um passe. Quando ela bota a mão, quando ela traz o bebê no peito, ele vai extrair o ectoplasma dela, do amor dela, para saturar o bebê, tudo conforme as necessidades de prova do bebê, que é um espírito, e dela, né? Eles não vão derrogar a lei, mas eles estão ali no papel disso para ajudar. Você vê Neo Lúcio, um espírito muito querido da nossa literatura espírita. Ele treinava Chico nas obras iniciais, Chico com 22 anos. Quase Chico não via raras vezes Emmanuel. Então quem treinava a psicografia de Chico era Neo Lúcio. As obras que estavam na gaveta estão sendo impressas, são obras póstumas, que não foram impressas em Chico em vida. Mas a família onde Chico treinava era o emprego de Chico na hora do almoço, depois. Então ele fazia aquilo ali. Aí você olha, Teresa, o espírito Neo Lúcio, ele fala: eu sou o protetor, o amigo da família, esse aqui é. Já desenha, eu sou o pai deles, avô deles. Aí ele dá uma mensagem doutrinária, daqui a pouco ele fala: tome heparema. Alguém se lembra de heparema? O fígado, ele está com problema no fígado, tome heparema, tome chá de boldo. Se não melhorar, eu não sou médico não, mas aqui tem muitos médicos, eles disseram: tome heparema, porque não é controlado. Enfim, ele fala os termos. Uma obra sementeira de paz, sementeira de luz, são obras densas. Então, eu digo, todo o capítulo, você sabe o que é todo o capítulo, Neo Lúcio escrevendo para o Chico. O filho dele, Jovino, Arthur Jovino, é o filho dele, vai viajar, era o dirigente da fazenda onde Chico trabalhava. Aí quando ele volta, Chico escreve: eu fui com você, meu filho, no avião. Você lembra naquela hora que você resolveu no avião tirar um livro espírita da sua pasta, onde você ia a trabalho? Fui eu que inspirei você, porque no avião estava cheio de espíritos negativos, por causa da obra que você tem com esse jovem que trabalha com você. Eles queriam derrubar o avião. Aí eu inspirei, olha o que está no livro, Sementeira de Paz. Eu inspirei você a abrir o livro, ler, eles se afastaram de você, o guia protegia os pilotos, mas eles não saíram. O que é que eu fiz? Quando o avião passou pelo Ceará, eu desci do avião, fui a um centro espírita e pedi ajuda do guia do centro, que levaram espíritos índios e outros e retiraram os espíritos do avião. Rapaz, é uma coisa fantástica. Mas você, é isso aqui, ó. Eles podem voltar. E família que não entenda só o parente, como é nesse caso.
é a nossa família espiritual. Então, digamos aqui, eu sou muito amigo de Ivan, né? Tá ali em silêncio. Ivan desencarna primeiro do que a gente. Eu sou amigo dele. Então, Ivan é querido por todos nós. Ivan continua estudando, continua se preparando no mundo espiritual, com os amigos espirituais. Ele pode se tornar. Isso aqui Kardec está falando. Eu vou proteger a Antônia, porque ela é da minha família. A família aqui não é corporal. Capítulo do Evangelho. Né? Família corporal, consanguínea ou espiritual. Nós somos família espiritual. Todos nós. Ou a gente vai perder a amizade quando desencarnar, só porque um vai primeiro o outro. Então, não. A Antônia está não está bem. Permita que eu vá lá. Eu já tenho um certo conhecimento. Se já tiver, os guias permitem. Quem é esse aí? Mas não era parente de Antônia, de sangue. Mas é meu parente do coração, minha família. Então alguns espíritos voltam. Mas ele não vai perturbar Antônia, Ivan. Está aberto sempre para falar, viu? Os outros aí eu não... Você falando assim, Mário, minha mãe, né, desencarnou fazer 2 anos, 98 anos. Foi normal, né, da idade. E aí eu sempre levava ela para Divaldo, levava para o centro. E aí Divaldo apagava a luz, né? Ela não me leve não, naquele lugar que apaga a luz não. Era uma médium ela, viu? Seguiu o catolicismo. Desde criança que ela via. Aí ficavam dizendo a ela. Aí ela, não me leve mais para esse lugar não, que eu não quero ver nada não. E aí ela engravidou de meu irmão. Só que naquele tempo era parteira, né? E aí o menino, nada de nascer. Ela disse, olha, ele está todo enrolado no cordão. Tá difícil o nascimento. Foi uma gravidez muito difícil. Aí, como era audiente, ela ouviu dizer, tome um banho de algodão. E assim a parteira fez, preparou o banho de algodão. Não é que desenrolou e essa criança está aí até hoje? Né? Aí ela disse que não ia mais em centro nenhum, que ela não queria ouvir nada. Morreu católica, desencarnou pura no catolicismo, dedicada às 98. Aqui a igrejinha aqui de Cajazeira fez uma homenagem a ela, o padre, que é uma trabalhadora de 98 anos. Fizeram aqui uma homenagem a ela, eu trouxe ela aqui para a igreja daqui. Então, ela teve esse auxílio, né, desses amigos espirituais para dizer para ela. Isso aí. Então, a gente tem sempre se situando nisso aí. Família, a gente tem que aqui, claro que atualmente minha tia cumpre esse papel no nosso lar. Yara Maria dos Santos, mais de 50 anos, quase 50 anos, desencarnada, é uma trabalhadora de muitos anos do raio de luz, era encarnada, desde o tempo que veio da liberdade, cruzou, quando ela foi curada, ela foi com a perna paralisada, seu nascimento desenganada de andar pelos médicos, seu nascimento com um passe à distância, através do médico Padre Itamar. Ele estava em Aratuba, quando minha mãe e a avó, com medo, foi perguntar àquele homem estranho, que a irmã, 6 meses paralisada, ele falou, pode voltar no fé, porque seu nascimento fala, já levantei ela, e quem paralisou ela está aqui no meu lado. Minha mãe tinha 15, 16 anos, não entendia nada. Quando voltou, minha tia andando normal, e 6 meses paralisada. Então, a gente vai vendo que, mas você pode imaginar o quê? André Luiz, o pai dele desencarnou, segundo a obra, 4 anos antes dele, ou mais anos, na obra Nosso Lar. André Luiz escreve 13 obras, só a coleção da vida no mundo espiritual. Ele não vê o pai dele. Ele escreve 17 obras e mais obras pontuais, mensagens, né? Ele não cita que reencontrou o pai. O pai dele reencarnou sem ele conhecer o pai, que o pai dele caminhava nas trevas. Aí você vai dizer que o pai dele ia proteger ele. Quando ele encarnado eu vou orar, porque meu pai já tem muito tempo no mundo espiritual. Ele deve estar protegendo minha família. O pai dele está precisando de prece. E quem proteja ele? Como é que ele tem condição de proteger ninguém? Então, nossa, por isso que você tem Ivan. Então, Ivan não é consanguíneo de Maria Antônia. Mas se ele for antes, espero que ele não vá, né? Que ele não vá antes de mim, né? Pelo menos. Mas, não, antes de você. Ele pode ir antes de mim. Eu falei errado. Ele chegar no mundo espiritual me proteger. Que é um espírito amigo, uma pessoa querida, que somos amigos. Diga, Ivan. Ivan não vai ficar com medo, não.
que ele não tem medo da morte. Vou ler a outra então aqui, né? Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca, né? Um mero conto, extraído de 1000 fatos verdadeiros. Não vou citar muito aqui. Isso aqui virou uma lenda urbana. Quem assiste séries, essas coisas, você vai ver em Minas Gerais, a mulher que no táxi, eu pesquisei sobre isso, no táxi, a gente está passando em frente ao cemitério aqui de Minas. Aqui tem uma história de uma dama branca. É uma menina que anda vagando. Né? É um espírito que alguém vidente viu. Né? Ou vidente, ou se materializou. Então, é da Inglaterra, é da França. Kardec fala sobre isso na Revista Espírita, em 1858. Mas é um espírito, né, vagando em um cemitério, ou dentro de casa, ou em museu, é muito comum, né? Museu nos antiquários. Né? Então vamos lá. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Não é racional temer. Olha, vamos ver aqui. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se. À custa da credulidade e da poltronaria, né? Botei covardia, poltronaria, covardia, da covardia dos homens, do que eles fazem mal. Então, a gente já viu que não é bem assim, porque ele mesmo citou aqui, os espíritos maus, na questão número 10. Né? Então, o que eles fazem mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, e de que assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre, eles só assombram certas pessoas porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas. Então, o que a gente pode entender? Parece que é um contrassenso. A pergunta número 10, número 9, né? Ele fala aqui dos espíritos maus podem ficar nos locais para vingar-se de pessoas com quem guardam queixa. Aqui ele cita da escala espírita os espíritos levianos, né? que não fazem uma maldade intencional, eles querem se divertir, querem zombar, levianos ou zombeteiros, uns espíritos que mais atrapalham o doutrinador na mediúnica, chegam rindo, procurando, se o médium deixar, ele passa piadas ali, ele quer divertir, tomar tempo, fazer que as pessoas... Enfim, é um monte de coisa. Então eles estão nesses locais, foram assim, é aquela pessoa da terra, né? Na terra. E quando você chega, já tem uma piada com você, né? Chegou com a roupa, que roupa colorida é essa, Sérgio? E você está usando rosa agora? Todo mundo ri, homem usando rosa, olha como ele sentou e cruzou as pernas. Quer dizer, aquelas piadas que fúteis, banais, né? Banais, às vezes ferem a pessoa, né? Pessoa, principalmente piadas com essência preconceituosa, mas os outros que são afins dão gargalhadas. Então a pessoa não vai ficar com medo, que é o que eu sei ter. No exemplo com a Teresa, alguém chama a Teresa. Teresa não vai temer, né? Olha o caso que Teresa ilustrou, real. A pessoa gradeada e amarrada. Você estava, Teresa? As pessoas foram. Então não houve medo, houve uma intenção de ajudar. Agora, o que é que a gente deve se prevenir? Ser prudente. Então, então eu pego o evangelho, ponho debaixo do braço e vou sozinho? Eu mesmo não. Não, rapaz, é ali. Não, peraí. Vou fazer uma prece, o centro está fechado. Ferreira, você pode vir comigo? Itamar, Teresa, tem um caso aqui, surgiu, a gente pode ir. Faça uma prece aí, façamos uma prece para entrar em sintonia, porque é uma emergência, mas eu não vou só. Então não é ser imprudente, porque se for um espírito leviano, desses aqui, não há maldade intencional. Mas se for alguém que, daqueles que estão encarnados ali, que em outra encarnação, ou até nessa mesmo, aí não sabe quem é o nosso vizinho, matou ele, e eu estou lá orando para ele sair. Imagine. Então vale a pena a gente refletir. Aqui é só uma parte que a gente já estudou, que é na escala espírita, espíritos levianos e zombeteiros. São os espíritos neutros também, que ele fala, nem bons nem maus.
são neutros, podem estar em casa porque não sabe para onde ir, né? Então não sabe para onde ir. Então a pessoa não vai ter medo, deve ser prudente. Só vá depois de orar, se o centro estiver aberto, se puder ir do dia, converse com o guia da sua mediúnica se fechar. Meu irmão, aconteceu isso, e no meu caso eu faria isso. Podemos ir, que não sou eu só. Alguém mais pode me acompanhar? Já fiz isso. Então no caso que Teresa ilustrou, foi feito assim. Porque se imagine você ir sozinho com uma pessoa dessa. Se perturba. Há, no entanto, pessoas muito bondosas. Não. Haverá meios, né, de os expulsar a desobsessão. Aqui é o processo desobsessivo. Do lar ou da pessoa. A pessoa desencarnou, está vinculada comigo. Seja com a má intenção, seja pela leviandade, seja por paixão, o que for, né, está vinculado. Qual o meio de expulsar? Porém, a mais das vezes, o que fazem para isso os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Olha o que significa desobsessão no meio espírita. É isso que a casa fica vazia. O melhor meio de expulsar, eu atrair para minha companhia mental, neles ficarem 24 horas em minha casa, os bons. Atrair, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis juntos de vós. Processo, Sandra, de desobsessão. Pratica o bem. No centro, fora do centro, o que puder, o que melhor lhe aprover o seu coração. Aqui nós estamos praticando o bem. Conceição Barreto fez uma prece, não foi pedindo só para ela, nem para a gente. Ela envolve a todos que estão em volta de nós, desencarnados, e os encarnados também em aflições. A oração é uma potência que ajuda imensamente, porque através das vibrações nossas, sai junto dos nossos fluidos animalizados, chamados de ectoplasma, que os espíritos recolhem, coletam, porque é uma doação nossa, para essas pessoas. Então cada um dá uma sopa, um dá um pão, um dá uma roupa usada, Natal muito comum, dá coisa. Você começa a atrair os bons espíritos na sua vida. Como é que o outro vai sintonizar? A pessoa chega, você me encontrava antigamente, como eu dizia Jair, quando está aqui na bagaceira. E quando chega em casa eu não estou mais na bagaceira, tenta amanhã, tenta depois, vai tentar sempre, a gente já estudou isso no livro dos Espíritos, até que você ser puro, mas minha mente está sempre ocupada com o bem. Qual o espírito que é obsidiar? Irmã Dulce. O biógrafo dela, entrevistando os que viveram com ela, rapaz, a mulher tinha acho que um terço do pulmão, ou um quarto de um pulmão. Eu saudável, chegava de manhã, rapaz, a irmã Dulce saía cedo, já saiu para pegar a coisa, e voltava à atividade, dormia 4 horas de relógio ou menos, e o homem cansado, com 40 anos na época, 30 anos na época, o médico, e ela não cansava. Qual o espírito que quer encontrar na mente dela espaço para intuir, perturbar ela, se a mente dela estava ocupada sobre o bem? Divaldo Franco narra, né, porque ele conviveu com ela, eram vizinhos quando ele começou, na Barão Cotegipe, Divaldo Franco e as lágrimas, ele narra isso. Ele via 10 entidades de luz ao redor dela, protegendo, inspirando. Era como ele só viu igual com Sai Baba, que ele cita também quando ele foi agradecer uma cura, que ele tinha angina, a Sai Baba na Índia. Então, antes de Sai Baba chegar, Joana de Anjos ao lado dele, um facho de luz, 2.000 pessoas, e os macacos pulando. Aí os macacos pularam e ficaram no muro. Aí Joana de Anjos, você sabe por que os animais estão lá? Os espíritos da natureza já recolheram eles. Eles estavam aqui pedindo pipoca no meio da pessoa. E esse facho de luz é Sai Baba, mas ele está longe ainda. Aguarde que ele vai demorar a chegar. Então, comigo não, eu chego, ninguém vê nada. Agora, cadê? Não tem. A pessoa vem de longe, tá aquilo ali. Como é que o espírito... Usa lanterna. Como é que o espírito ocioso... Merecimento. Ocioso vai encontrar espaço na cabeça de uma mulher daquela? Não vai. Ela atraiu para ela os bons.
O problema é que aí a maioria já foi embora. E a pessoa quer ir para o centro espírita e vai para o atendimento fraterno, com os seus problemas que ele gerou, para afastar os espíritos. A casa espírita não afasta ninguém. Espírito mal nenhum. Ela educa os dois, evangeliza os dois. Não é isso? Então, melhore seu coração. Melhore, estude, depois integre uma sopa. O que melhor é provar? Gosta de evangelizar, à medida que você aprender a estudar. Quando você olha, a cadeira está vazia. A pessoa só queria se beneficiar. E depois, passa na rua, nem olha para você. Tereza deve ter observado isso. Eu não tenho tantos anos, 20 anos. Tem pessoas que foram beneficiadas não por mim, pelo seu nascimento. Passa com vergonha olhando para o outro lado, como se eu estivesse assim cobrando mesmo a presença dela lá. Eu estou lá porque eu sou doente. Se ela já se sente boa, nem vá mais. E quando encontra a gente, dá satisfação, porque tem 8 meses que não aparece. É isso. Porque aconteceu isso, porque eu estou trabalhando, porque eu estou aqui. Eu digo, não, a porta está aberta. O dia que você quiser voltar, estamos lá. Casa não fecha. Eu vou julgar porque sumiu 8 meses. Você vê nos 4 cantos daqui do mundo, onde você vai e encontra. Nós não estamos aqui para julgar, mas a gente vê, né? Nós enxergamos. Aí a gente olha e vê que está em vários lugares. E 8 meses não vai, aí encontra e dá aquela satisfação. Quanto vários que dá satisfação. Eu sumi, tem 8 meses, é porque isso e aquilo. Você está vendo que não é uma verdade, mas é a mim. Eu digo, nossa casa está aberta para quando você quiser voltar. Isso. É assim que eu digo, estamos lá com os mesmos trabalhos não pararam. Mas vejo que não vai porque não quer. Mas não é a mim. Bem atrai os bons. Ou se não, quando vai, quer aquele socorro imediato, que naqueles 40 minutos tira os problemas todos da vida. Aí a gente tem uma médium que diz assim, eu não sou Ana Milagrosa para fazer milagre. E quando não sai falando da casa espírita, né? Que foi, que não deu certo. É isso. Eu costumo dizer, Conceição, peraí, Mária, eu costumo dizer assim, foi afinidade, você se afinizou com a outra. Verdade. Eu ainda digo mais, eu digo, olha, a casa está lá aberta, como você disse, para a hora que você quiser aparecer. Se você está se dando bem lá, fique lá, você tem seu livre-arbítrio. E ainda tem um detalhe nisso aqui, né, que eu já ouvi, nunca esqueci. Né? Não era o raio de luz ainda, mas quando uma senhora, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu fiquei impressionado, 12 ou 13 anos. Aí um índio, né? E você sabe que o índio não tem muito papas na língua, né? A pessoa ela chorava, que a casa estava perturbada, tinha espírito lá, e tinha isso perturbando a família, não tinha paz. Uma vez, vamos ajudar a minha irmã, pelo carinho. Os espíritos fizeram. Outra semana também, minha irmã, se acalme. A gente só tem uma semana. A gente está ajudando, em nome de Jesus, de Deus. 2 meses, senhora alta. Aí ela chegou. Quando ela viu, entrava em transe, ela começava a chorar. Minha casa é um inferno, panela que cai, filho brigando com o outro. Rapaz, o índio chegou e falou assim, nós fomos lá. Realmente tem uma equipe lá. Quem atrai a perturbação é você. A onça é a senhora. Não, ela foi usar a imagem do índio. Ela disse, minha casa está cheia de onça. Por que ela falou isso? Realmente, ainda está em Lajes, 2 meses. A onça é a senhora. Imagine se o atendente fraterno diz isso. Aí que a casa... A onça é você, minha irmã. É melhor... A casa ia fechar. É melhor você aparar suas unhas. Porque a senhora pediu, nós fomos lá. A senhora é o elemento que atrai a perturbação do seu lar. Modifica teu coração, viu, irmão? Bateu no peito e saiu. A mulher ficou pálida e parou de chorar. Ela só ficava chorando. Nunca mais foi. Ela continuou como onça. Era melhor para ela. Perturbando a família e atraindo os espíritos iguais. Né? Então, muitas vezes eu tenho saudade dessa época, desses espíritos. Já me disse muitas coisas, mas não vou nem dizer porque eu tenho até vergonha. Quando ele me chamava assim, vem cá, meu filho. Uma vez que eu andava de noite, namorando já com 16, 17 anos, ele dizia assim, você gosta de caminhar de noite, né, meu filho? Porque não tinha onde, o irmão de Itamar, tinha namorando, não tinha onde ele voltava de madrugada, não tinha o risco de hoje, né? Vinha de Mussurunga, namorando Mussurunga, andando pra Estrada Velha. Aí cantou a música, passeata de noite,
também quero passear, depois não se arrependa. Quando comigo se encontrar, mandou eu cantar, eu e meu xaramari. Vocês gostam de cantar e passear de noite, né? Vocês estão pensando que vai encontrar com esse caboclo? Não é comigo, não. Na próxima vez que vocês passear, de noite, de madrugada, vocês não vão encontrar comigo, não. Eu nunca mais fui. Voltar 2 da manhã, 3 da manhã andando. Porque eu fui com vocês agora, na próxima que vocês, na passeata, não sou eu que vocês vão encontrar, não. É um bom tempo essa equipe também de quem tem sente saudade, né? Então, eles estão lá trabalhando, né? Só que agora, com os médios, os médios controlam, né? Porque senão o melindre se espalha. Eu nunca me melindrei com eles, né? Me melindro às vezes por causa da bobagem, mas com eles. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias, encerrando a mesma pergunta. E há pessoas muito bondosas, citei Dulce aqui, que vivem às voltas com as tropelias, travessuras dos maus espíritos. Por quê? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova. Então já tem um talvez, né? Você conhece mesmo? Então Dulce todo mundo conhece, né? É óbvio, é uma pessoa boa. Para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre as ignora, ou delas nunca fala. Então quem chegava a irmã Dulce, minha irmã, a sua obra está tão linda, não tinha um que ela não cortasse. A obra não é minha, a obra é de Jesus e do Pai. A obra é de Jesus, é de Deus. Então, você nunca viu ela falar, você nunca viu o Chico Xavier falando que era humilde, que era bom. Nunca. Eu sou um velho, eu sou um cisco. Quem anda falando que faz caridade, que faz isso, que faz isso aqui, eu vou tirando minhas carapuças também. Quem anda falando sobre isso, é porque não tem ainda. Então ele está dizendo, se essas pessoas são realmente boas, não estão a irmã Dulce e o Chico Xavier, é uma prova, porque a gente viu no Livro dos Espíritos. A gente só perde a influência dos maus quando nos dominarmos totalmente a nós mesmos. Eu só posso entender, né? Quando a gente for espírito puro. Veja que na Bíblia, eu não posso dizer que está certo ou está errado, mas na Bíblia diz que Jesus foi tentado, que eu não acredito, né? Mas eu posso totalmente errado. Posso ser que Jesus tenha usado aquilo ali para trazer uma imagem da tentação para todos nós, para dizer que a gente pode estar sempre sendo tentado. Mas eu fico imaginando como é que o Espírito vai tentar Jesus. Porque a aura de Jesus, Emmanuel afirma, a aura envolve o planeta todo. A aura de Chico tinha 60 metros. A de um homem comum, 60 centímetros. De um homem e mulher comum. A de Chico, medida pela NASA, uma semana, com aparelhos da NASA, permitido por Emmanuel, foram para Minas Gerais, a aura de Chico media, com aqueles aparelhos da quirliangrafia, 60 metros. A de Jesus, Emmanuel fala, envolve o planeta inteiro. Se ele tinha encarnado, a aura envolve. Por isso que se Ivan sofrer, ele sabe que Ivan é a ovelha dele. Então Ivan sentiu, é o sistema nervoso que nós estamos mergulhados de Jesus, trazendo essa imagem. Então, ele está dizendo, uma pessoa realmente boa pode passar pela prova da má influência. Agora, ela é boa, não vai cair. Não é isso? É o que eu entendo. Isso. Para aqui na 14, faltam 6 minutos. Então, quantas influências negativas nós temos? Chico teve. A gente tem. Agora o problema é que a gente cai, porque a gente ainda é frágil. Mas Chico também teve. Várias. Do dinheiro, né? Doença na família, para pegar o dinheiro das obras emprestado, o pai dele pediu. E tantas coisas mais. Paixões, né? Mulheres se apaixonam. Fazenda. A última fazenda que ele recebeu estava em julgamento. Foi entregue agora. Eu tenho um livro aqui. O jornalista Saulo Gomes acompanhou. Porque ele acompanhou na época a doação. A mulher insistiu porque o filho dela tinha câncer. Era uma das famílias mais ricas de Goiás. É como as donas da Magazine Luiza, que é a mulher mais rica do Brasil. A mulher tinha mais de 8 fazendas. O filho dela era o tesouro dela. Ela não aceitou. Tem a foto no livro dela. Ela praticamente obrigou o Chico a aceitar a fazenda. Ela tinha várias empresas, indústria. Aquilo não era nada, é como se eu desse R$1.
E através de um passe, um tratamento de Bezerra, de uma receita, o menino se curou, desenganado, com todo o dinheiro que ela tinha, Estados Unidos e tudo. Chico, a reunião de trabalhadores, praticamente obrigado, Chico não queria. Aí Chico fez o quê? Doou, deixou, e que só foi liberado agora, também não doou para o Centro Espírita, era o grupo de Uberaba. Foi por isso que ele saiu e fundou na casa dele, porque aceitaram a fazenda, segundo Saulo Gomes. Nosso Chico é o livro. Ele doou para um padre, para o padre fundar um asilo, um orfanato e um asilo. Ele pegou e aceita, então. Aí todo mundo esperando que doasse por cento. Chico. Acho que alguém pegou, o presidente pegou um pedaço lá para fazer uma creche, ele acompanhou, e a fazenda ele pegou, Tereza, deu toda. Você pegar um Rolex, Tereza, o relógio mais caro que existe no planeta. O cara, o banqueiro paulista, deu também por uma cura um Rolex a ele. Ele vai visitar Maria da Conceição, que morava no mato, toda deformada, pobre. A mulher se deu remédio a ela, com a mãe. Não, porque a gente não tem como ver as horas. Opa, toma aqui o Rolex. Aí a mulher ficou usando o Rolex lá no meio do mato, para ver as horas, para dar a medicação da filha. E nós, a questão do livro, ó, é o estudo para nós. Eu estou citando o Chico. Será que eu tenho força para isso? Com certeza ainda não, porque senão a missão seria dada para mim também. Deus não é? Deus vai ver meu filho passando fome, eu estou passando fome, aí alguém recebe uma cura onde eu fui apenas um instrumento do passe. Será que eu tenho força para quando aquele homem me der uma quantia de toma aqui R$1.000, eu não posso receber, seu filho está doente, então eu vou tomar emprestado, depois eu devolvo lá no centro. Será que eu devolvo mesmo? Então isso aí é a pergunta que eu faço para mim. Então, meus amigos, faltam 3 minutos. A reflexão. Vamos fazer a nossa prece. E lembrando que segunda-feira, se Deus permitir, estudo no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então vamos lá. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons espíritos que já participam conosco, os nossos familiares, né, espíritos familiares, os espíritos simpáticos. Capítulo 28 do Evangelho. Deus não os envia, mas são aqueles que simpatizam com os nossos gostos, com os nossos desejos, nossas ideias. E quais são nossas ideias? Desejo do bem. Então tenho certeza que muitos estão aqui, todos nós, porque também já têm o desejo do bem. E nesse mês, onde a humanidade cristã traz para o coração a imagem inesquecível da noite de Natal. Um menino enviado por Deus que iria transformar os nossos corações. Ele ainda não conseguiu êxito completo, mas através dele surgiu Dulce, Xavier, Madre Teresa, Divaldo, tantos. Nós estamos na retaguarda, bem atrás, mas estamos caminhando. Já não mais queremos estacionar nas imperfeições que ainda possuímos. É graças a Jesus, a sua vinda na terra. E Ele, através dos bons espíritos, continue conosco, porque tem hora que a gente quase fraqueja, mas temos certeza que muitos estão ao nosso redor para nos dar os ombros, para nos ajudar na caminhada. Jesus abençoe os seus lares, o meu lar. Jesus abençoe os aflitos trazidos por estudo. E muita paz para todos. Que assim seja. Cadê a turma? Estão de férias já?